Esse é o principal mito. É achar que a oratória é dom, que a comunicação é dom. Não, só vai conseguir se comunicar, a ser uma palestrante, ou ser um professor, que seja, se tiver aquele dom inerente a si mesmo. Então, ele já nasceu com isso. Faz sua própria canção. Toda Leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Pato da Leste. Esse lugar aqui é onde você pode ser o que você quiser, você pode ser você mesma, sem medo de mostrar a tua vulnerabilidade, a tua força, histórias reais de pessoas reais. Eu sou a Kelly e antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, deixa eu agradecer a Una Produtora, que tá produzindo todo esse podcast, que você tá acompanhando e assistindo ele completo, é por causa da Una, tá subindo o QR Code aqui, já acessa pra ver tudo que a Una consegue te oferecer também. Bora lá então! Lu, hoje a gente tá aqui com ela, que é especialista em comunicação e oratória, né? E eu já te lanço a primeira pergunta, Lu, sobre a comunicação, que às vezes é até um tabu. A comunicação, ela é realmente para todo mundo pode se desenvolver, até mesmo aquela pessoa que fala, cara, isso não é para mim. Para todo mundo. Independente, eu sou a prova viva de que é para todo mundo. Porque até bem pouco tempo atrás, há uns 15 anos atrás, eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Eu não falava com ninguém. Eu ia numa festa, eu me recolhia, a minha insignificância para ninguém me ver. Eu tinha vergonha de ir na casa das pessoas. Tu me convidasse para ir na tua casa, para tomar um café, para ir para jantar, Nunca eu já te começava a deixava. sofrer uns 3 dias antes. Que eu ficava assim, meu Deus, se tiver alguém lá que eu não conheço, aí eu vou ter que puxar assunto. Mas, e eu vou chegar na casa dela, será que eu vou ter que tirar o sapato na entrada? Não sabia Como nem é o que eu vou fazer. perguntar pra ela se eu preciso tirar o sapato na entrada? Então, era um sofrimento. Eu não conseguia falar com ninguém. Minha família me chamava de antissocial, era o nerd antissocial. Estudava, mas falar que é bom nada. Na verdade, era até uma fuga pra ti, talvez, ficar dentro dos livros, né? Com Não certeza. precisa se comunicar com ninguém. Mas o que é, assim, Lu? Tu sabe me dizer qual que seria o sentimento, assim, se era vergonha, medo do julgamento, se é aquela coisa, assim, de não saber como reagir a algumas situações, ou tudo junto, misturado? E Tudo junto. O medo de julgamento é o é principal, um principal, porque eu era que assim, a imagem, ela comunica muito né? também. E eu tinha uma imagem que comunicava desleixo. Então eu vivia de moletomzão, de tênis, o meu cabelo na época era crespo, mas eu não cuidava, então gosto tanto de você, leãozinho. Usava óculos, aparelho e eu não me cuidava, eu andava... Era, tipo, tudo pra te esconder. Exatamente. Tu aderia pra que, tipo, quanto menos as pessoas verem a minha essência, melhor. Eu comunicava na minha imagem a invisibilidade. Eu queria ser invisível, mesmo. E era vergonha também de conversar com as pessoas, dizendo, se me perguntarem o que eu vou dizer? Eu não vou saber, se fizer uma pergunta difícil que eu não souber responder, como é que eu vou me sair daquilo ali? Então, era um misto de tudo. Era um misto de tudo, de vergonha, de medo do julgamento, era uma situação bem difícil mesmo. E às vezes, assim, é até algo que a gente também não tem muito estímulo, né? Na nossa rede de apoio. As pessoas, elas acabam te deixando naquele lugarzinho, né? Exatamente. Não te estimulam a ser o melhor que você consegue. Ou, enfim, até usam como muleta aquilo, tipo, não, ela não gosta, deixa ela lá quietinha, né? Sim. Como é que era pra ti dentro da tua casa, dentro da tua família? Todo mundo me chamava de antissocial. Então, eles já não convidavam eu para ir para lugar nenhum, porque eles sabiam que eu fosse para lá e eu não ia interagir com ninguém. Já te rotulavam na Já cara. me rotulavam antes de sair de casa. E eu fazia jus a esse rótulo, tá? Sim. Porque vou te contar uma situação que me chamaram eu e meu marido para uma festa de aniversário. Era um amigo dele. A gente foi. Eu já fui sofrendo, né? Sim, Jesus. Aquele frio na barriga, aquele nervosismo. Aí a casa era longe, aí dentro do carro assim, não chega. Chegou. Entramos, aí os homens estavam para um lado, Nossa. no churrasco, assando a carne, e as mulheres perto da cozinha, lá no outro. Tirando a dona da casa, eu não conhecia mais ninguém. Eram todas parentes ou dela ou dele. E eu fiquei lá, eu fiquei num canto. Às vezes a dona da casa vinha, conversava um pouquinho comigo, eu dava aquela resposta assim, evasiva, não, tá tudo bem, tá legal. As outras mulheres perguntavam coisas pra mim, eu respondia de forma monossilábica. Chegou uma hora, eu tava me sentindo tão desconfortável que eu levantei disfarçadamente,
Pra ninguém me ver, eu fui petrando pelas paredes, eu fui assim, né? Aham. Me esgueirando pela parede. Cheguei no meu filho assim, ô Gabriel, me leva embora. Como assim te leva embora? A gente acabou de chegar. Me leva embora, diz pra ela, que pro Rodrigo aí, que eu tô com dor de explodir. cabeça, qualquer coisa. Ele ficou doido da Imagina. vida, mas me levou embora. Então, eram situações assim, Você eles não conseguia queriam se manter ali. não conseguia me manter ali, exatamente. Então, eles já nem me convidavam pra ir. Ah, vai ter uma festa na casa do fulano. Quer ir? Eu, não. Iam os dois, eu não ia. Uhum. Ou eu ficava em casa sozinha, ou ia pra casa da minha mãe. E ficava naquela situação ali, recolhida, invisível, na minha bolha, no meu cantinho, nos meus livros. E diz assim, eles falam muito, né? Eu não tenho nenhum embasamento científico, até se tu tiver, tu poderia trazer. Sobre a questão dessas crenças. Porque são crenças, né, que limitam a gente na parte da comunicação desde a nossa infância e tudo mais. Porque eu falo por mim, eu trabalho com a comunicação é a minha vida, mas eu sempre lidei com a comunicação de uma forma que quem olhava falava, poxa, que tranquila que ele consegue. Mas eu lembro que na época de escola, eu era essa pessoa que eu queria realmente me esconder. O meu sentimento era, tô morrendo de vergonha, todo mundo vai me julgar, todo mundo vai olhar pra mim, vai falar isso e aquilo. Mas eu tinha um outro lado comigo que falava, cara, mas você vai ter que dar um jeito com isso daí. E eu ia e eu fazia. Morrendo de vergonha, com a bochecha vermelha. E daí eu sabia que todo mundo, uma apresentação de escola, por exemplo, eu sabia que se eu ficasse vermelha, as pessoas iam começar a falar, ela tá com vergonha, ela tá com vergonha. E eu ia com aquilo assim na minha cabeça, meu, eu não posso ficar com a bochecha vermelha, eu não posso ficar com a cabeça... E ficava, e eu já era assim, uma coisa que eu vivia constantemente, mas eu lidava com isso. Então, assim, eu não me mantinha na minha insignificância. Eu tinha esse medo, esse receio, esse medo do julgamento, mas eu dava um jeito de ir. Tipo, eu sacudia a poeira e ia, sabe? Então, eu não sei se em algum momento da tua vida, porque em algum momento isso virou, porque hoje tu é especialista na parte da comunicação e oratória, né? Em que momento que você percebeu que, cara, eu preciso mudar esse game? Não dá pra eu viver assim a vida inteira. Eu vou responder a tua pergunta, mas interessante que você comentou sobre a escola. Uhum, Porque a escola, ela não ajuda na comunicação. nem um pouco. Muito pelo contrário, a escola, ela atrapalha. Porque eles ensinam Bhaskara, ensinam o cateto da hipotenusa de não sei das quantas, das mitocôndrias e não sei do que lá. Tem coisa que tu não vai usar nunca na tua vida. Aham. Mas eles não ensinam o molequinho ir lá na frente apresentar um trabalho. E além de não ensinar, eles atrapalham. Sim. Vou te dar um outro storytelling aqui. Tem um amigo meu que hoje ele é ator. Aham, que legal. Ele tinha uns 12, 13 anos, ele adorava apresentar trabalho. Adorava, 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 adorava. Era a performance dele. Nossa, o palco era ele, né? Até que um dia ele foi apresentar um trabalho de química, ele não tinha se preparado muito bem. A professora de química fez uma correção da fala dele durante a apresentação do trabalho, na frente dos colegas. Todo mundo riu. Todo mundo riu. Aquilo gerou um trauma tão profundo nele que passou anos da vida dele que ele não conseguiu mais subir no palco, ou apresentar um trabalho de escola, um trabalho de faculdade, porque aquilo gerou um trauma nele. Sim. Ele foi pro teatro para poder desenvolver esse trauma, superar esse trauma que ele tinha. Curso de oratória, curso de posicionamento de vídeo. E hoje ele conseguiu se desenvolver. Legal. E hoje ele é ator. Até vou fazer uma merchan dele também aqui. Ele está no indicação, Juarez né? Machado, no Legal. dia 31 de maio e dia 1º de junho, com a peça A Tempestade de Shakespeare. Olha que Imagina, incrível. para um rapaz que não conseguia nem apresentar um trabalho por causa de um trauma da escola, hoje apresentando uma peça de Shakespeare. Como protagonista lá na... Exatamente. E eu também já tive nessa situação. Sim. Porque assim, o que eu falei pra ti, eu tentava me esconder. O tempo foi passando. Lá, um belo dia, me chamaram para ser catequista. Assim, Senhor, como é que eu vou dar catequese para essas crianças? Porque falta catequista, a gente precisa de catequista, vai lá. Fui. Meio que obrigada, forçada. Forçada. Fui. Na mesma época, me deram um cargo de coordenação, onde eu trabalhava na Secretaria de Planejamento. As oportunidades, elas foram aparecendo. Assim, reuniões, liderar a equipe, conversar com os outros coordenadores, conversar com gerentes. Assim, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Fui fazendo curso de oratória. Fui fazendo curso, oratória, comunicação,
comecei a seguir tudo quanto é página de YouTube, na época o Instagram tava surgindo, a Facebook, e fui juntando material. Eu tratava com uma pilha de cadernos desse tamanho, cheio de anotações. Porque assim, eu estudava muito, anotava tudo, mas não aplicava nada. Exatamente. Só que a situação foi ficando tão caótica que chegar o secretário na época, chamar a minha atenção numa reunião, assim, Luciane, você pode falar, tá? Se você tiver alguma coisa para contribuir. Eu só, tá bom. O meu querendo morrer com aquela Eu resposta. queria me enfiar debaixo da mesa. Aí eu cheguei em casa, não, chega. Eu preciso mudar isso aqui, Preciso cara. mudar isso aqui. Puxei todos aqueles livros, todos aqueles cadernos, aquelas anotações que eu fiz, aqueles vídeos salvos. Eu ia que a gente baixando nunca o vídeo. vê. E comecei. Isso aqui me serve, isso aqui não serve. Isso aqui me serve, isso aqui não serve. Ah, isso aqui é bobagem. Não, isso aqui é bom. Aí eu fui montando. Agora, o que eu faço disso? Aplico, né? E fui aplicando Aos pouquinhos. aos pouquinhos. Então, por onde que eu comecei? Embora a minha facilidade no início tenha sido com públicos maiores, porque eu não precisaria focar especificamente em ninguém, a minha primeira escola foi os motoristas de táxi e os motoristas de Uber. Para desenvolver justamente esse medo, eliminar De esse medo que iniciar uma conversa. Exatamente. E o motorista de Uber é a melhor coisa, né? Sim. Porque o motorista de Uber, tu entra lá, tem aquele que conversa contigo, tu chega, bom dia, ele diz, bom dia, senhora. Nossa, tá chovendo hoje, né? Nossa, mas tá fazendo um calor. Aí, papo vai que é uma beleza, né? Flui que é uma maravilha. E tem aquele que tu chega lá, bom dia, e ele Sim. rosna. Aí dá aquela respirada assim, eu tenho que arrancar pelo menos uma frase desse coitado aí, cara. Aí tu falava, tá chovendo hoje, né? Eu... Aí tu Eu vou vai tentando. insistindo. Comendo pelas beiradas. Aquilo me violentava por dentro. Mas até o final da corrida eu consegui arrancar pelo menos uma frase do coitado. Era uma meta de vida, quase. Meta. E dali eu fui. Numa dessas minhas anotações, dessa minha metodologia que eu desenvolvi pra mim, que eu apliquei em mim, uma delas é nunca negue palco. Então, se me chamassem pra qualquer coisa, a Lena Souza também, ela fala muito isso, né? Eu digo assim, eu dizia assim pra tudo também. Assim, vai dar um aviso na igreja. Vou. Me chamaram pra ser leitora. Tava faltando leitor na igreja. Vou. Então, ambientes mais protegidos, assim, vai o grupinho da igreja, vai ler na igreja, vai... E eu comecei assim, eu fui desenvolvendo até que me desenvolvi tanto que começaram a me chamar pra ensinar outras pessoas a falar. Eu assim, nossa, quem sou eu na fila do pão pra ensinar alguém, né? Mas... Se desenvolver nessa parte. Exatamente. Aí eu fui dando dica, não, você faz assim, você faz assado, não se posiciona dessa forma. Fui dando, o que eu apliquei em mim, que deu certo, comecei a observar e comecei a dar dica para outras pessoas também. Que legal, assim, Lu. E você lembra de alguma situação, assim, que você se percebeu e falou... Um exemplo, né? Essa situação da reunião que o secretário chegou e falou pra ti, né? Você pode também falar. E teve uma outra oportunidade, porque depois que tu se desenvolve, tu fica esperando oportunidades, né? Sim. Tipo assim, tomara que ele me chame de volta pra falar isso daqui, porque daí agora é eu que vou levantar a mão e eu vou fazer. Teve algum momento que você percebeu que falou assim, agora é o momento de eu colocar, além de tudo isso, né? De colocar, assim, em prática e mostrar pras pessoas que, cara, a Luciane agora tá colocando a voz no mundo e agora ninguém segura. Teve. A primeira formação que eu dei para equipes de liturgia na igreja. Eu comecei o meu desenvolvimento começou pela igreja, na verdade. Foi a primeira turma de liturgia que eu formei. Aquele dia lá foi, assim... Uma superação. Foi incrível. Eu fiz ainda uma formação para eles, eu dei formações sobre... A primeira foi sobre Maria Madalena, a segunda, comunicação litúrgica e posturas e gestos. Nossa, aquilo foi, assim... Pra mim foi uma superação. Porque, assim, pra quem não te conhece ainda, tu trabalha há mais de 20 anos no serviço público. No serviço público, onde você não exige de você essa desenvoltura. Você tá lá dentro do teu escritório, você faz o trabalho que precisa ser feito e ponto, acabou. Então, era uma zoninha de conforto,
bem confortávelzinha, que de certa forma até um pouco desconfortável, porque tu não consegue... Tão confortável que chega a ser desconfortável. Exatamente, tu fica ali escondido o tempo todo, né? E por você estar nesse processo de transição também de carreira, né, Lu? De sair e estar migrando já para as tuas mentorias, para as tuas palestras, né, na parte da comunicação e oratória. Existe alguma coisa na oratória que você adora derrubar, assim, algum mito que tu fala, cara... Todo mundo fala isso da oratória, mas na verdade, velho, isso é balela, isso é mentira pra boi dormir. E a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Porque acaba que, por exemplo, o legal de você estar aqui com a gente é porque você é alguém que não é aquela pessoa assim que sempre foi desenvolta, sempre já teve essa habilidade na comunicação, que acaba sendo mais fácil, de certa forma. Não desmerecendo quem é, mas assim, é mais fácil, né? Tu já veio de uma era onde você não teve essa desenvoltura, você precisou aprimorar e estudar pra isso. Então, você que veio de fora, olhando, porque tu teve 2 mundos, onde muito provavelmente você viu que você precisava melhorar a parte da oratória, mas daí você, como Lu, olhava pra quem tava lá dentro e falava, cara, eu nunca vou conseguir me encaixar aqui. E que depois que você entrou, falou, cara, meu Deus, eu achava que era tão inalcançável, mas na verdade... Foi mais fácil do que eu imaginei, né? Esse é o principal mito. É achar que a oratória é dom, que a comunicação é dom. Não, só vai conseguir se comunicar, a ser uma palestrante ou ser um professor, que seja, se tiver aquele dom inerente a si mesmo. Então, ele já nasceu com isso. Ele é bom nisso, ele nasceu já um orador nato. Não é assim. Não é assim. A oratória, a comunicação, ela é uma habilidade. E a habilidade se treina, se adquire e se treina. Esse é o principal mito que todo mundo acha que da comunicação é dom, é só dom, mas não é, é habilidade. E a habilidade se treina. E do serviço público, tá corretíssima, meus últimos anos, tem sido estritamente burocrático mesmo, ali, licitação, contrato, papel, nem telefone eu atendo. Só que os meus primeiros 6 anos, 5 meses e 3 dias de puro sofrimento... Foi no atendimento fazendário. Eu fiz o concurso público, me chamaram e mandaram para atendimento fazendário. Imagina eu, vestida de moletom, de óculos, cabelo amarradinho aqui assim, doida para me esconder debaixo do balcão, me jogam no atendimento fazendário. Eu saí de lá com um laudo psiquiátrico de que eu não poderia trabalhar com atendimento ao público. Que absurdo! E eu guardo esse laudo até hoje, que é a prova que um dia eu já fui um bicho do mato. Mas o que tinha nesse teu laudo, assim, que você tinha uma... Era quase uma fobia social, assim? Exatamente. Eu tinha, na época, eu fui diagnosticada. Não era bem uma fobia social, ele tinha um outro nome. Eu não vou me recordar agora. Já faz tempo, já faz quase 20 anos isso. E a principal, mas o diagnóstico principal era de transtorno de ansiedade generalizada. Então, aquilo me fazia tão mal, eu vivia detestado. Sim. Porque se alguém chegasse numa boa pra eu atender... Eu atendia, com aquele sofrimento, mas eu atendia de boa, fazia o que tinha que fazer. Se alguém, sabe como é que é atendimento fazendário, né? Já chega o cara devendo IPTU, o cara devendo ISS, ele já chega lá já com 4 pedras na mão e mais um pouquinho. Simpático, né? Aquilo já ia me dando uma angústia e eu já começava a chorar. Eu tinha sempre os 2 momentos, ou eu chorava convulsivamente, ou eu quase tirava o grampeador na cabeça das pessoas. Sim. Ou eu, dependendo da reação, porque eu não tinha controle sobre as minhas emoções, sobre a minha reação. Então, foi, assim, um período muito difícil. E o médico me atestou o laudo, assim, transtorno de ansiedade generalizada e mais um outro diagnóstico secundário. E tiveram que me tirar de lá e mandar para o serviço burocrático. Eu mudei de secretaria na época. E foi justamente para a secretaria que eu fui logo depois da Fazenda, que me deram o cargo de coordenação que chegou naquele momento assim, não, agora eu preciso mudar esse negócio. E era o momento certo, na verdade, até onde tu tava com a mente um pouco mais tranquila, talvez. Com certeza. Né, para conseguir desenvolver, porque se aparece também essa oportunidade na hora, em determinado momento da nossa vida que a gente não tá preparado para aquilo, acaba que gera muitas frustrações, às vezes, né? E poderia te travar muito, né? Exatamente. Aproveitando já começar a gente falar do teu método, que tu tem um método Descomplicando a Comunicação, né? Isso. O que costuma surpreender mais, assim, que você, como mentora, vê nos teus alunos?
que você descomplica a comunicação neles? É porque o meu método ele é prático. Uhum. Quando eu começo com o mentorado, eu dou assim, um parâmetro geral do que é a comunicação, coisa que não ensina na escola. A mensagem, emissor, receptor, Aham. dicção. Então, dou aquele parâmetro geral, mas eu pego o mentorado mesmo, do começo ao fim, prático. Você vai aprender a montar um discurso. Você vai aprender a memorizar esse discurso para falar. Uhum. A postura de palco, a postura de comunicação, tudo. Então, o que me surpreende mais nesses alunos é que eles chegam lá com tanto medo de se posicionar, principalmente de posicionar. Ele chega, enfia a mão no bolso, Aham. cabeça baixa, Pra ombrinho se pra frente. esconder já. Se esconder, já chega os clientes se esconder. Às vezes eles montam um discurso muito bom, eles têm aquele discurso já mentalizado, mas chega na hora de apresentar, ele tá assim, todo retraído. Assim, não faz assim, tira a mão do bolso. Levanta o queixo, arruma esses ombros. Então, no decorrer dessa mentoria, tu vai vendo o desenvolvimento da pessoa, assim, é Como um visível. todo, Não né? só na fala, mas na postura de modo geral. É muito gostoso de ver isso. E a gente sabe, assim, o quanto a comunicação, tanto verbal quanto corporal, né? Ela vende muito, na verdade, né? Sim. É o nosso cartão de visita. A gente nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Não. Então, né? Como é que a gente consegue trazer com mais clareza? Já que a gente já tá falando com as mulheres empreendedoras aqui, que o nosso público principal é as mulheres também. Como que elas conseguem perceber? Inclusive, tu tava até num evento, né? Que a gente conversou anteriormente no off, semana passada, do Movimento Woman que teve. Que é um evento onde tem as suas filiadas, que são mulheres empreendedoras, acabam gerando esse network também. E a oratória, a nossa comunicação, ajuda e abre muitas portas para esse network. Qual dica que você poderia passar para as mulheres que estão acompanhando a gente, assim, para elas aproveitarem essas oportunidades, aproveitarem esses networks, né? Sim. E, tipo, causar uma primeira impressão. Não aquela impressão que às vezes a gente tem errônea, de querer mostrar que a gente tem sucesso, é inalcançável. Não, aquela primeira impressão de que, cara, eu sou uma pessoa que eu sei sobre o que eu tô falando, o meu corpo vende por si próprio, assim, eu não preciso nem gastar muita lábia, assim, sabe? Uhum. Você já ouviu falar do efeito Halo? Não, O efeito Halo é a tão chamada primeira impressão. nunca Assim, ouvi falar. É chamado de... A primeira impressão que a gente conhece por primeira impressão é o efeito Halo. É aquele de 3 a 7 segundos que uma Isso. pessoa leva para julgar se vai confiar em você ou não, só de olhar. Então, antes de você abrir a boca, o teu posicionamento, a tua postura corporal, ela já vai te dar... A pessoa já vai ter um parâmetro ali, não. Uhum. Dá para conversar com essa pessoa ou não, eu não confio nela. Não vou gastar meu tempo. Exatamente. Porque 55% da nossa comunicação ela é não verbal. Total. Total. Mais a metade da nossa comunicação ela é não verbal. Uhum. Então, antes de desenvolver a oratória, de fato, a mensagem, como você vai passar essa mensagem, você tem que desenvolver a tua postura, desenvolver a tua linguagem não verbal. Porque se tu não tem uma imagem bem posicionada, uma postura bonita, não bonita de beleza, mas de confiança, a pessoa não vai deixar nem tu abrir a boca. Perde credibilidade, Totalmente, totalmente. Então, na verdade, são duas faces da mesma moeda que você tem que trabalhar. Tanto a tua mensagem, a tua comunicação verbal, como a tua linguagem corporal. Porque se você não tem uma boa linguagem corporal e uma boa imagem, uma imagem autêntica, confiante, você não vai conseguir nem chegar numa pessoa para conversar com ela. Então, a dica é aquela autenticidade, confiança. Porque a autoconfiança, ela assinala o vencedor. O vencedor, ele é autoconfiante. Porque se tu já tá com medo de se colocar, de se posicionar, o que você quer ganhar? Se você tem medo de se expor, de se colocar. É verdade, assim, tem muito aquele ditado também que eles falam, né? Quando a gente não sabe o que quer, ou quando a gente não sabe o que a gente quer explicitar, qualquer caminho basta e qualquer decisão vai bastar. Exatamente. Então, nem sempre vai ser sua. Às vezes vai ser de outra pessoa. É o gato do filme da Alice no País das Maravilhas, que o gato falou pra ela assim, mas onde é que você tá indo? Exatamente. E não sei. Então, se você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve. Exatamente. E se você pegar qualquer caminho, você pode tanto dar a sorte de ir pra um lugar bom, como
pode ir pro Viver buraco, né? frustrada a vida inteira, né? Exatamente. E, Lu, já rolou algum perrengue, assim, no palco ou em alguma palestra tua? Principalmente no começo, que a gente tem algumas, né? Sempre a gente tem algumas histórias, assim, pra compartilhar. Que depois, assim, virou um conteúdo de ouro pra você. Tipo assim, cara, eu fui o meu próprio case total. E aquilo aconteceu naquela palestra e agora eu uso isso como direcionamento pros meus alunos também. Entendi. Olha, que eu lembre agora que eu use alguma situação de palco, não vou lembrar, de verdade. Nenhum Porque- momento de palestra, nada dos ensinamentos. Teve alguma situação que aconteceu que tu não conseguiu contornar na hora, que hoje você fala, cara, faria diferente. Olha, não consigo lembrar. Não consigo lembrar. Perfeito. Porque sempre foi tudo tão, Fluiu também? tão natural, sabe? Coisa boa, Ah. né? Com Meu, certeza, com o decorrer do... Com o passar do... Vai acontecer. Sempre acontece, ninguém né? tá escape. Ninguém tá escape. Exatamente. E você vê alguma diferença entre saber falar bem e saber se comunicar? Porque nem sempre a pessoa que fala, ela sabe se comunicar, né? Onde é que tá o pulo do gato aí? Tem Nessa duas diferença. diferenças. Tem o falar e tem o comunicar. Exato. Porque o comunicar é você fazer o outro entender a sua mensagem. Porque falar até papagaio fala. Exato. Então tem gente que fala pelos cotovelos, fala, e no fim não diz nada. Uhum. O político é bom nisso, né? Totalmente. A gente tem exemplos vivos, O político é o exemplo perfeito de que falar não é exatamente comunicar. Você pode falar e não dizer nada e verbalizar durante 30 minutos e não conseguir passar passar uma nenhuma mensagem, né? E às vezes uma mensagem tu consegue passar com uma frase. Sim. Um bom posicionamento, uma boa postura e uma frase tu comunica tudo o que tu precisa. Já fica ali o questionamento. Você sabe falar ou sabe comunicar, será? Exato. Pois é, agora. Vou eu me fazer a própria reflexão também. E como que a vergonha e o medo do julgamento, Lu, influenciam na nossa forma de se comunicar? Você que era alguém que gostava de ficar ali no invisível, justamente pra não sair dessa zoninha de conforto, né? Sim. Como que isso interfere no comunicar, esse medo do julgamento? E como é que você fez pra começar a sair desse lugar também? O medo do julgamento, eu acho que o principal medo que uma pessoa que tem receio, que tem medo de falar em público, é o principal. É o julgamento alheio. Só que quando tu começa a se desenvolver, tu pensa assim, tá, essa pessoa que vai me julgar, ela paga as minhas contas? Não vai pagar as minhas contas. Essa pessoa interfere o que na minha vida se ela me criticar? Uhum. E nada. Então, se lasque. Esse foi o meu pensamento foi esse. Eu comecei, eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. Só que eu dizia, fulano não paga as minhas contas. Não vai acrescentar em nada na minha vida. Se ele for fazer uma crítica que vai me ajudar, beleza, eu vou absorver essa crítica, vou refletir. Só que 90% das críticas que vêm, elas não vêm com aquela máscara de construtiva, mas de construtiva não tem nada. Ela vem para derrubar mesmo. Exato. Então, pra que eu vou dar bola? E assim, tem uma máxima também que eu sempre gosto de falar, e até eu nunca falei em nenhuma gravação e nem em nenhum vídeo do Instagram também que a gente já postou, que para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, existem as pessoas que vão vir e vão falar que você tá sendo ridícula, que você não sabe o que você tá fazendo, que vão querer te dar essas críticas construtivas, como você mesmo citou perfeitamente, de quem não construiu nada. Exatamente. Né? Geralmente, é muito mais fácil alguém que tá atrás de uma tela, ou enfim, tá numa posição onde ela não faria o que você vai tá fazendo naquele momento, porque ela não tem coragem, ela às vezes não tem capacidade, ela não tem as mesmas oportunidades que você tá tendo. Então é mais fácil, em vez de ela te aplaudir, ela falar mal de você, ou falar alguma coisa negativa pra tentar te abafar também. Sim. Então vai existir isso. E eu acho que o problema maior é porque cientificamente é comprovado que a nossa mente, ela é assim, demoníaca a ponto de que, cara, se você vir me elogiar e os outros, a produção que tá ali no off, que são mais pessoas, vierem me falar coisas negativas, o que as 3 pessoas que estão no off me falaram vai ecoar muito mais na minha mente do que o que você me falou. Sim. Por quê? Porque você é uma, lá é 3. Então, eu preciso de muito mais comentário positivo para que eu consiga abafar esse comentário negativo. E é algo que na verdade, é um treino que você faz. Meio que você filtra muitas coisas do que você escuta
do que você absorve na tua vida, porque, como você mesmo falou, ninguém vai pagar tuas contas. Já começa desse princípio. E se você não fizer por você mesmo, quem é que vai fazer por ti? Você vai precisar sair do lugar em algum determinado momento. Pra ti, levou 20 anos quase, né? Da tua profissão, um momento que tu... Ai, cara, agora eu tô conseguindo me sentir pertencente nesse mundo. E já que a gente tá falando de pertencer, que eu falei agora, qual que é essa sensação dessa transição, assim? Porque todo mundo olha pra ti, às vezes, 20 anos, não sei qual o tempo exato que você trabalha. 24 anos. 24 anos, né, na área corporativa. Estabilidade financeira, estabilidade profissional, que as pessoas olham pra ti e falam assim, tu é maluca de estar agora querendo abrir uma empresa nova pra seguir isso daí. Qual que é a sensação de você dar um foda-se, né? Me perdoa a palavra mesmo pra esses comentários. E tipo, falar, cara, é isso que eu quero, velho. Agora eu tô me sentindo pertencente nisso. Cara, é uma sensação de preenchimento. Porque quando tu tá no lugar... Eu sempre fiz meu trabalho muito bem, modéstia à parte. Está há 24 anos, acredito eu até gosto bastante do que eu faço, mas não é aquilo que me preenche, sabe? E agora eu senti assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. A sensação é gostosa, mas ao mesmo tempo que a sensação é boa, assusta, dá um né? medo. Que às vezes tu chega em casa assim, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida aqui? Eu acho que eu vou largar tudo, essa merda. E vou voltar pro meu borralho. Sabe? Vou ficar lá naquela zona de conforto, que já tá até desconfortável. Então... Mas eu já faço há 24 anos, então pelo menos eu já consigo lidar com o desconfortável, né? Então, é assustador. Tem momentos que é assustador, mas é muito gostoso. Assim, e não dá bola porque as outras pessoas falam. Porque se a gente for prestar atenção na crítica de todo mundo, a gente não serve nem pra ser a gente mesmo. Exatamente. Porque o seu cabelo não tem que ser assim, porque a tua maquiagem tem que ser assado, porque a roupa não tá boa, ou tu tá gordo, tu tá muito magra. Tu não serve nem pra ser tu mesmo, se for ouvir a opinião de todo mundo. Exatamente. Então, é só seguir. Segue o fluxo, segue o sonho. Segue teu propósito. Segue o propósito, que é a melhor coisa. E se tivesse uma palavra que definisse hoje a tua relação com a comunicação, qual que seria? A palavra que definiria realização. Hoje eu me sinto... A comunicação, ela me realizou. Hoje eu me sinto realizada. Acho que não teria uma outra definição. A palavra-chave da minha vida hoje é realização. Apesar dos desconfortos que gera nesses momentos onde você olha e fala, caramba, ai, tá começando algo novo agora, ainda é o melhor lugar que você poderia estar. É o melhor lugar. Melhor lugar. E teve, assim, qual que foi o maior medo teu que você sentiu no início das tuas palestras? Ou de mentorias, ou de cursos que você deu, assim? Teve um sentimento que tu fala, cara, esse sentimento tá presente em todo lugar que eu vou. De não ser tão boa quanto eu gostaria. Sempre tem algo para aperfeiçoar, sempre tem algo para melhorar. Então, dou o meu melhor. Tudo que eu faço, principalmente agora que eu tô dando as mentorias, as palestras, eu vou assim para fazer o meu melhor sempre. Sempre. Só que chega na hora de subir no palco, de encontrar com o mentorado, assim, eu poderia ser melhor ainda. Então... A gente sempre pode, na verdade, né? Então sempre dá aquela sensaçãozinha assim, não, ainda tá faltando alguma coisa. Até, na verdade, uma autossabotagem nossa, né? De não se sentir não merecedora daquilo, às vezes. Ou de sempre achar que a gente sempre vai poder ser melhor. Isso é um fato. E cada dia a gente tá melhor. Né? Tem dias que a gente tá o nosso melhor e tem dias que a gente faz o nosso melhor. E tá tudo certo, né? Mas eu acho que a gente reconhecer isso, que, cara, a gente jamais... Tu vai subir num palco, ou tu vai ministrar um curso, tu vai ser mentora de alguns mentorados do Descomplicando ali a comunicação, pra oferecer algo medíocre, não é a tua vontade. Não, né? Não foi pra isso que você tá colocando a tua cara no mundo, querendo ou não, né? E não foi por isso que eu estudei tantos anos, né? Exato. Eu passei os últimos 15 anos da minha vida estudando sobre comunicação e oratória pra chegar onde eu tô hoje. Então, eu não tô aqui pra fazer um negócio meia boca. Tô aqui pra dar o melhor, de fato. Também. E assim, Lô, já aproveitando também, quando eu comecei no mundo das palestras e de mentoria e tudo mais, eu também fiz um curso que
muitas coisas eu consegui absorver, muitas acabou que não consegui, não que não foram boas, mas eu não agreguei pra minha técnica e tudo mais da comunicação. Mas eu escuto muitas pessoas que quando estão palestrando pela primeira vez, ou quando estão em locais, até aqui, num podcast e tudo mais, que é algo que, cara, isso complica muito, desmorona tudo que a pessoa vai vir falar, né? Não que você tenha que mascarar alguma coisa, mas assim, não sei se... Você pode até me falar, cara, isso eu passo uma verdade absoluta pro público. Uhum. Mas você falar no início de uma palestra, pedir desculpa pelo seu nervosismo. Não faz isso jamais. Jamais. E é muito corriqueiro, né? Muito. É assim, tu tá nervoso. A maioria das pessoas não vai perceber que tu tá nervoso. Exato. Então não fala. Se recolhe, né, na tua Então, insignificância. Se vê que tu realmente as pessoas... Tu tá com alguma folha na mão ou microfone e tá balançando. Não, as pessoas vão perceber. A fala tá trêmula. Tem dicas que dá pra usar, tá? Tu chega... Por exemplo, eu cheguei aqui, vou dar entrevista pra você. Eu tô nervosa, a minha voz tá trêmula. Eu tô muito nervosa. Todo mundo vai perceber. Você vai perceber, a produção vai perceber. Quem tá em casa vai perceber. Então, a técnica. Eu vou ensinar aqui, ó, técnica pra vocês. De primeira mão. De primeira anota. mão. Eu falo assim, Kelly, é uma emoção enorme pra estar aqui com você hoje, participar desse podcast. Então, você deve estar percebendo, a minha voz tá trêmula, mas é de emoção. Então, vê que não vai dar pra disfarçar. Muda o sentimento. Mudou o sentimento. Quer dizer, você já criou uma empatia com a pessoa que tá conversando com você. E se você tá num palco, você criou conexão com aquelas pessoas que estão ali. Tu chegou lá, estou emocionada de estar aqui. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Pronto, tu já criou aquela conexão com o público. E o público já criou uma empatia com você. Dali pra frente, vai que vai. Porque, assim, eu até ia te fazer uma pergunta, né? Qual que é um erro clássico, assim, de quem comete quando vai fazer uma palestra? E tem vários, né? Mas eu lembrei muito dessa parte, assim, porque é algo que eu nunca falei. Claro que eu fiquei nervosa em muitos momentos, porque é algo que sempre ecoava, assim, não fala que tá nervosa, não fala que tá nervosa. Mas eu vi muitas palestrantes falarem isso. E desmoronou toda a palestra dela, Perde sabe? a credibilidade. Total. As pessoas, Perde. em vez de ter empatia, começavam, tipo, lá. Meu Deus, Que sabe ela nem o veio que tá fazer aqui? falando, sabe? Não se preparou, não sei o quê. E às vezes, realmente, cara, o nervosismo, ele sempre vai existir. Eu digo abertamente, cada podcast que eu abro, me dá aquele friozinho na barriga. E tem que me dar, porque se parou de me dar o frio na barriga, em algum momento vai perder o sentido do que eu tô fazendo. Exatamente. Que é algo que tem que me dar essa sensação. Mas não pode me travar, né? Existe algum outro erro clássico, além desse, do falar que está nervosa, que o pessoal comete na comunicação que desanda tudo que ela vai falar depois? Tem. Quais que Não. seriam? Esqueceu o roteiro. A pessoa... Quando tu vai fazer uma palestra, tu vai com o roteiro, um discurso pré-determinado já, tudo certinho. Vou falar isso primeiro, isso depois, isso depois, isso depois. Só que a pessoa tá tão nervosa que ela esquece, dá aquele branco fatal. Chega assim, ai gente, esqueci. Falar que esqueceu, né? Não faz isso, minha gente. Esqueceu. Ninguém sabe teu roteiro. Não fala que esqueceu. Pelo amor, né? Continua de onde lembra. Vai a arte do improviso, Improviso. Uma das técnicas de comunicação e oratória é o improviso. É tu saber improvisar. Às vezes, pega uma palavra, eu acho muito interessante. Um professor de oratória me falou isso uma vez e eu nunca mais esqueci. A palavra esperança. Esperança, ela cabe em qualquer lugar. Tu tava seguindo o teu roteiro, chegou naquela determinada frase, esqueceu o resto. E agora? Pega o que tu falou antes, enfia o esperança no meio e toca dali pra frente até lembrar. Porque as pessoas não conhecem o roteiro, eles não vão saber se tu esqueceu ou não. Sim, agora, se falar que esqueceu, tu derrubou, as pessoas já esqueceram, aí tu esqueceu o roteiro, tu falou que esqueceu, aí as pessoas esquecem o que tu já falou. Já era. E já não vão mais prestar atenção no que tu tem falado daqui pra frente. Já mostra que era desinteressante, né, o assunto, assim, pra pessoa não lembrar. E essa parte da arte do improviso, realmente, é algo que cara, assim, lidar com as pessoas, fazer um network, ou enfim, cara, tu tem que saber improvisar. Sim. Porque nem tudo vai estar no script. Né? Nem tudo vai estar ali num texto pronto, cara.
tem que saber improvisar em muitos momentos. E o branco, até na hora de uma palestra, às vezes, dependendo do nível do nervosismo, ele acaba sendo normal, Sim. né? Então, você tem que saber que isso pode vir a acontecer. E se acontecer, como é que você vai lidar com isso? Exatamente. É o improviso. E a melhor coisa que tu pode fazer pra lidar, pra aprender o improviso, é fazer motorista de Uber. Puxar papo com pessoa que você não conhece. É, Porque cada pessoa, ela tem uma personalidade. total. Se tu for falar sobre, hoje tá muito calor, falar com você, o assunto vai se desenrolar por um caminho. Exato. Se eu for falar com algum dos meninos aqui da produção, vai pra desenrolar outro. por um outro caminho. Então, a melhor técnica para tu desenvolver o improviso é conversar com as pessoas que tu não conhece. Vai puxar papo com o motorista de Uber, tá no ponto de ônibus, puxa na papo com a fila, tia né? do ponto do ônibus. É porque assim, a gente tá num mundinho aqui, ó, o tempo todo. Exatamente. Que aqui a gente sabe conversar com todo mundo. Né? A gente Mas, sabe ó, opinar sobre a vida de todo mundo. Agora, quando tá olho no olho, cara, eu sinto que as pessoas, elas realmente, assim, não conseguem se desenvolver ou desenvolver uma frase que seja, ou uma resposta completa que seja. Eu falo isso porque a gente já trouxe, de entrevistadas, a gente já teve mais de 100 mulheres que a gente entrevistou do nossa jornada do podcast. Mas já teve muitas meninas que na rede social são incríveis. Cara, elas conseguem se vender absurdamente, cara. Elas sabem falar sobre o que elas vendem, elas mostram o que elas vendem, elas fazem muito bem feito. Só que quando elas estão aqui, ó, fala, cara, parece assim que são um personagem. Olha e fala, velho, cadê esse aqui? Cadê essa pessoa que se mostra tanto ali e no tete a tete não consegue? Você sabe que isso é científico? Saiu uma pesquisa recentemente, tá no site do Terra, que a juventude hoje, a geração Z, ela tá perdendo a capacidade de comunicação por conta das telas, por conta das redes sociais. Então, 40% dos jovens hoje, ele não consegue mais se comunicar. Então, ele perdeu aquela capacidade de se comunicar verbalmente com as pessoas, de sentar com uma pessoa, conversar com ela de fato. Ela perdeu a capacidade, inclusive, de interpretar texto e de escrever. Principalmente, né? Porque é tudo tão... A informação hoje, ela é tão rápida, e a pessoa tá tão acostumada no WhatsApp, no As direct. palavras vão se completando, né? Então, já não usa nem as palavras inteiras, já usa só abreviação, Aham. já não escreve uma frase completa, já usa um emoji já como a frase virou um emoji. Aham. Então, tu não vai conseguir transmitir para outra pessoa numa conversa uma frase no emoji. Sim. Então, ela não tem mais, ela tá perdendo aquela capacidade. E 40% dos jovens hoje está perdendo essa capacidade, é alarmante. Bem significativo, né? Bastante. Porque, assim, acho que depois da pandemia que veio, que a gente entrou mais a fundo, assim, nas redes sociais, que é muito bom se a gente saber usar a nosso favor, né? Sim. Mas, realmente, essa falta de equilíbrio faz com que a gente perca total o fio da meada. Sim. Né? Não sabe qual que vai ser a nossa previsibilidade futura, né? Exatamente. As redes sociais, elas são ótimas. Abrem muitas portas pra gente. Mas se não souber usar, ela se torna uma arma. Uma armadilha, na verdade, né? Porque tem adolescentes hoje que não conseguem interpretar um texto simples. Sim. Porque a informação é tudo muito rápido. Muito rápido. Não... Acho sempre tudo um saco, né? É. E nessa tua jornada aí de estudar, 15 anos que tu ficou estudando sobre oratória, sobre comunicação, tem algum livro que mudou a tua forma, assim, de se comunicar, que te abriu, assim, que tu fala, cara, cada um que eu encontrar, se eu puder indicar pra ler esse livro, eu indico. Tem. As Armas da Persuasão. Perfeito esse livro. Perfeito. Tu usou muito como embasamento. Muito, muito. Porque ele não fala só da comunicação verbal, ele fala também da tua postura corporal. Se tu sentar na frente de uma pessoa, tu tem dicas de como se posicionar em relação a ela, para que ela passe essa confiança, para que passe para ela essa confiança. Total. Eu li esse livro já uma vez, e faz muito tempo, assim, normalmente os livros eu vou lendo e para um determinado momento, principalmente livros, assim, onde te ensinam muitas coisas práticas, e depois vou voltando. E essa arte da persuasão, teve uma vez que também eu vi um vídeo na internet, no YouTube, não lembro exatamente onde que era, mas que eu comecei a aplicar muito, que era até dicas de como que eu gravava history. Eu nunca gostei de gravar, por exemplo, de cima, enfim. Então eu sempre posicionava o meu celular mais abaixo. Aham.
pra que eu conseguisse olhar pra, tipo, e me sentir confortável, assim, me enxergando também e falando sobre isso. E daí, quando eu recebi as pessoas, elas falavam assim pra mim, meu Deus, eu imaginava que você tinha uns 2 metros de altura, que você era um mulherão, porque tu tem um tom de voz muito forte e, tipo, a postura, quando você tá aparecendo na câmera, parece que você, tipo, é enorme, entendeu? Aham. E eu falo, cara, eu sou gigante mesmo, só que eu tenho 1,55. Mas é intencional. Sim. Quando eu quero falar alguma coisa, que eu quero passar uma comunicação, eu direciono o meu celular mais pra baixo, aonde eu fico mais acima da minha audiência. Quando algo mais tete a tete, né? Cara Criar uma a cara. conexão, né? Criar essa conexão e de igual. De cima eu nunca gravei, porque é mais pra você se sentir inferior, para as pessoas terem, né, simpatia e tudo Aham. mais. Mas existem técnicas que te ajudam muito nessa parte da comunicação por causa disso, né? Sim. Então, eu até vi algumas palestrantes em outros eventos que eu fui, que elas largaram, por exemplo, o salto alto, tiraram, foram de pé no chão, sentaram no palco. Cara, isso gera uma conexão absurda, principalmente quando você tá nervosa. Aham. Sabe, você faz alguma coisa que faz você ficar de igual pra tua audiência e você consegue gerar isso. Então, tem várias técnicas, né? Sim. Esse é um livro excelente mesmo, eu já tive a oportunidade de ler. Também super indicaria. Aqui a gente tem vários, lá no canto a gente tem vários também, que a gente sempre indica também. Porque, cara, a leitura é isso, né? Você sai um pouco desse mundo aqui Aham. e você se transporta pra uma realidade onde você tá presente, né? E tem algum comunicador ou palestrante que, além desse livro, que também te inspiram na parte da comunicação que tu acompanha até hoje? Tem a Lena Souza. Aquela mulher, ela é incrível, porque a jornada dela é muito parecida com a minha. Aham. Então, dela ser aquela adolescente travada, que não conversava com ninguém, e ela fez um propósito a história dela é incrível, que ela fala assim, que durante 30 dias, ela ia falar assim pra tudo. Aham. E naqueles 30 dias vieram chamar ela para participar de um concurso de oratória. E ela, bora, e ela foi e ganhou a etapa aqui de Joinville, a etapa regional, e foi para estadual, brasileira, ganhou como campeã mundial de Que oratória. legal, né? Então, a Lena Souza, ela, pra mim, é uma inspiração. É indicação pra vocês. Acompanhem ela é fantástica. E acompanhe ali a Lu também, que ela já dá várias dicas lá. Vai subir um QR Code ali, o Fio vai estar deixando também pra ir direto na tua rede social. A rede social, a comunicação e a oratória foi meu primeiro desafio. Sério? O meu segundo desafio agora é a rede social, tá? De entrar na rede social e colocar tudo isso que você faz ali. Exatamente. Porque eu coloco isso para as pessoas, mas no pessoal. Numa palestra, numa mentoria. Eu nunca tive assim, aquela intenção de levar isso para a rede social. Só que hoje a rede social é a vitrine, né? É, total. É a rua mais movimentada É a da rua mais internet. movimentada. Então, se você não tá na rede social, você tá invisível. É. Então, agora, o meu desafio agora é vencer esse... Me mostrar na rede social também. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. E antes de subir no palco, Lu, você tem algum ritual que você faz pra dar uma liberada, assim, na tensão? Ou, tipo, hoje em dia já é tipo, ai, nem penso muito, eu vou lá, subo e faço o que tem que fazer. Nunca fui de fazer ritual nenhum. No dia da apresentação, em casa ainda, antes de sair, eu faço a técnica da caneta. Coloca a canetinha. Coloca a caneta aqui, no meio dos dentes, e rala com a caneta no meio dos dentes para Coloca melhorar, Aham. melhorar a articulação, melhorar a dicção. É o que eu faço, só. E antes de entrar no palco, é conversar com o Espírito Santo, assim, ó, olha, ó, dá uma força aí, porque se sozinha não vai rolar. Então, vamos junto, porque eu preciso de um apoio aí, preciso de uma mão aí, vamos junto. Exato. E todo mundo usa também, né? Porque além do verbal, é o não verbal que a gente falou já. E tem gente que às vezes perde um pouquinho a mão em gesticular tanto, né? Sim. O gesto, a gesticulação, ela é uma vilã, uma aliada? Qual que é a medida certa, assim, pra gente poder comunicar sem parecer muito aquela coisa, assim, né? O gestual, ele ajuda. Ele ajuda a passar a mensagem. Só que tem técnica pro gestual também. Mantenha os teus gestos como se tivesse uma caixa na frente do teu corpo. Legal. Mantenha os teus gestos dentro dessa caixa. Não coloca a mão no bolso. Não é cedo. Não coloca a mão para trás. Mas gesticule. E se ficar muito assim, se for uma situação que precisa dar muita ênfase, você precisa levantar o braço, é uma vez ou outra dentro daquela situação pontual. Porque se tu ficar muito assim, tu vai ficar parecendo um boneco de posto fazendo isso aqui. Aham. Então não vai ficar legal.
E a comunicação, a gente poderia dizer que é mais sobre técnica mesmo ou sobre verdade naquilo que a pessoa tá falando? É verdade. É mais verdade. A técnica é necessária. Porque se você não tem a técnica, você não tem como aplicar. Mas se você tá mascarando aquilo que você é, as máscaras caem, né? Você não consegue manter a máscara por muito tempo. Então, eu acho que assim, acho não, eu tenho certeza. É 60% autenticidade e 40% técnica. Acho, isso concordo plenamente contigo. Porque eu sinto muito isso, que hoje em dia a gente gera muita conexão contando histórias, né? Sim. Então, trazendo verdade, trazendo situações que aconteceram de fato, assim, pra gerar essa identificação, pra gerar essa empatia, né? E claro que existe a técnica que vai te auxiliar com isso, né? Não, essa que tu falou das histórias, me faz lembrar a escola, de novo, a falha do sistema educacional. Porque tem aquele professor, tu vai lembrar da escola, tem aquele professor que tu adorava, nossa, todos os alunos gostavam daquele professor, porque ele é muito bacana e tal. E tem aquele professor assim... Taco. E o aluno dormia, ficava conversando, pedia pra ir tomar água. Se tu observar a aula de um professor e do outro professor, a técnica do oratório e da comunicação tá ali. Total. Porque aquele professor que os alunos não gostam, que é um saco, que o aluno dorme, que o aluno perde para ir no banheiro, ele mantém aquela voz linear, a aula inteira falando sempre no mesmo tom de voz, e conteúdo, enterrando o aluno em conteúdo. Aquele professor que os alunos se identificam, gostam dele, ele não fica só no conteúdo. Não. Ele passa o conteúdo, daqui a pouco ele para, ele conta uma historinha, daqui a pouco ele para, o aluno tá conversando, já dá um grito lá de trás, já pega uma bolinha de papel, já taca na cabeça do aluno lá atrás, no fundo da sala para chamar a atenção. Então ele tem aquela quebra de padrão, que é uma técnica da oratória, que o outro professor que os alunos acham um saco não tem. E tem gente que vai apresentar, tem palestrantes que eu já vi, que ele sobe no palco e ele passa o assunto interessantíssimo. Só que todo mundo dorme, porque ele fica sem aquela quebra. Né? Mesma coisa do começo ao fim. Às vezes, 40 minutos, 1 hora, falando a mesma coisa. É verdade. Mesmo tom de voz. Não tem uma história. Como você falou, a história, ela cria aquela conexão com o público. E assim, a autenticidade também, né? Porque às vezes você tenta até entrar num personagem que não é teu. Às vezes, cada um tem uma forma de contar a história. Sim. Todo mundo consegue contar a história, mas cada um tem uma forma e que, cara, não adianta. E tu me falando isso dos professores... Eu me lembrei de 2 professores meus, o Pablo e a Eraide. O Pablo era aquele descoladão, que assim, era amado na escola inteira. A aula dele era assim, ó, cara, passava 1 hora de aula que a gente tinha com ele. E todo mundo se dava bem na aula, estudava e conseguia absorver, conseguia aprender. E ele era autêntico. Ele tirava umas coisas assim, que era tipo, falava, meu Deus, não acredito que esse professor tá fazendo isso. Da bolinha, enfim, ou a comunicação dele. Sim. E a professora Eraide era um saco. Sabe? Eu adorava a matéria dela, que era história. Eu adorava. E ela ela falava sobre história. Só que minha ela matéria não favorita também. História. Sabe? Ela contava de uma forma chata. Eu achava um saco. Sim. Tinha que fazer resumo. E daí, tipo, tanto que, cara... Decorar data. Ninguém gostava, sabe? Ninguém conseguia prestar atenção. Ninguém conseguia se desenvolver. Então, tem várias formas de você contar a história. E eu falei desses 2 professores porque a professora Iraide, em algum determinado momento... Ela tentou fazer uma quebra de padrão. Mas não era a quebra de padrão dela. Ela tentou meio que copiar o que o outro professor fazia pra tentar ser a descoladona. E não deu certo. Não colou. Ficou fake. Totalmente. Não conseguiu manter, óbvio. Porque não era autêntico, não era dela. Então, foi como ela aprendeu. Professoras mais antigas e tudo mais. Mas é isso, assim. É você descobrir como é que você conta histórias. E eu sempre falo... E pra todo mundo, assim, que, cara, cada um tem... A gente sempre tem histórias pra contar. E quando eu vou comunicar com alguém, com a minha audiência, principalmente falando da rede social ou de alguma palestra, é como que você conta a história falando com um amigo seu. Qual que é a forma que você gosta de contar as histórias? E aprimora isso pra tua vida corporativa, né? Você pode trazer muitas coisas da tua vida pessoal ali pro corporativo que vai gerar essa conexão. Então, é treino, técnica, mas é falar uma coisa que aconteceu de fato com você, né? Para que fique mais fácil. Para que você sempre conte a mesma história. Não fica contando histórias diferentes também da mesma situação, né? Tu sabe que uma palestra, não foi bem uma palestra. Eu fui cerimonialista no evento. Tô morrendo da tosse, gente. Vocês já vão se acostumando aí. Foi assim um dos momentos que mais me marcaram.
Porque eu sempre gostei muito de história. Tu comentou da professora de história. Aham. Eu tinha uma professora de histórias no ensino fundamental, professora Lúcia Queires. Adorava aquela professora. Eu adorava a aula de história. Tanto que quando eu era criança, eu gostava muito dos filmes do Indiana Jones. Uhum. E eu dizia, quando eu crescer, eu vou ser arqueóloga. Não Era fui, uma certeza. não fui porque a arqueologia só tinha na faculdade, só em Porto Alegre. Aí, assim, com 18, 17 anos, assim, ai, bicho, não vou sozinha pra Porto Alegre, né? Pensa. Só que eu sempre gostei muito de história. Muito, muito, muito. E uma vez a Brasil Paralelo fez um lançamento de um documentário deles aqui que foi sobre a história do Brasil. Aham. Foi feito aqui em Joinville. E eu fui convidada para ser a cerimonialista do evento. Ai, que legal. Cara, aquilo foi assim, de novo, realização. Foi tão bom porque uniu as duas coisas. Eu apresentei todo o evento. Aí no final do evento tinha aberto a perguntas sobre o documentário. O tempo todo, ela. Cara, o pessoal fazendo perguntas assim, gente, eu sei responder, eu achava que fantástico. Aham. Foi praticamente dar uma aula de história no final, assim, pro pessoal que tava lá. Legal, Foi, né? foi o momento mais marcante dessa minha jornada de palestra e de comunicação, foi aquele evento da Brasil Paralelo. Foi fantástico. Das E daí oportunidades que a vida foi te proporcionando também, né? porque Qual que era a uniu chance? duas coisas que eu gostava muito, que é a história e a comunicação. Tudo no mesmo momento, no mesmo ambiente. Foi muito gostoso. Cara, eu falo assim, a energia ela nunca erra, né? Não. O que a gente gosta, o que a gente ferve dentro do nosso coração, uma hora vem pra gente. É, Então vai emanando essa frequência aí que uma hora volta pra ti. com certeza. E pra gente ir encerrando, Lu, porque já passou quase uma hora de conversa Nossa, aqui. já? E a gente nem percebeu, só o Fê ignorando todas as placas que ele levanta. Se você pudesse dar um recado pra tua versão nerd, antissocial lá de trás, qual que seria? Se eu pudesse falar pra Luciane lá de 30 anos atrás, com o moletomzão, escondida atrás do óculos, com a cara enterrada no livro, assim, sai dessa vida, minha filha. Abre teu rosto pro mundo, coloca teu rosto no mundo. Porque escondida dentro de casa, com a cara enterrada no livro, não vai chegar em lugar nenhum. Ninguém vai te ver, ninguém vai saber te de ver. você. É. Vai ser só mais um. Como meu marido sempre fala, assim, o funcionário hoje, se ele não se posiciona, ele é só um número de matrícula. É verdade. Se morrer, se for demitido, é só um número. É substituído, É. né? Agora, se você é autêntico, se você se coloca, tu pode até ser demitido falando para quem ainda trabalha com CLT ou é funcionário público, enfim. Se você se posiciona, se você se coloca, você pode até ser demitido, você pode mudar de setor, mas a sua marca vai ficar ali, você deixou um legado. Alguém sempre vai lembrar de você. Exato, é o teu diferencial, né? É. E assim, Lu, se alguém quiser te encontrar, por onde que começa? Tem a minha rede social, que eu estou arrumando ela agora, não tá bonita, mas vai ficar. Vai lá, tem conteúdo, tem contato. Tem contato, é @Luciane Schultz. Vai É o estar meu- subindo o QR Code aqui, o Fê vai estar deixando também pra facilitar. Isso. E também, no dia 26 de junho, nós vamos fazer o nosso workshop de comunicação oratória, que é o Descomplicando a Comunicação Oratória na Prática. Então, vai ser um workshop de 3 horas de duração, Presencial, presencial, vai ser no Hotel Le Village. que legal. Então, lá eu vou apresentar para os alunos que estiverem lá, para os participantes, como que funciona o meu método na prática. Porque eu não vou falar sobre oratória, vocês é que vão falar. Porque eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. Show, então já fica o convite aí pra você. Lu, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, a Por ter satisfação é vindo. enorme. Imagina, batido esse papo gostoso, a gente que agradece tua disponibilidade, esse momento, esse network que a vida também proporciona pra gente, essas oportunidades que a gente vai agarrando, né? Obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui. Antes de encerrar, se inscreve no nosso canal, já ativa a notificação. Conta pra gente aqui nos comentários o que tu achou desse episódio e de muitos outros que tem aí também. Já segue a gente lá no Insta, @patodaleste, pra você não perder os cortes desse episódio e de muitos outros que vão surgir também. Obrigada, Lu, mais uma vez. Obrigada. Obrigada, produção. Obrigada. Até o próximo vídeo, então. Beijo. Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai.
pá na mão e vamos lá, cavando com estilo haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão, a pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cavando fashion, cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte, pá na mão a gente bate. Pá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar, podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar. Pá toda laje, cavando fashion, cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios.